já temos a Helena, da Olha, Associação Europeia. Hi, Helena. Hello, how are you? I'm fine, thank you. Yes. Agora em português, para toda a gente perceber, esta é a Helena, que é a presidente da Associação Europeia, a EMA, é a Associação Europeia de Enxaqueca e Cefaleias, da qual a Migra Portugal faz parte, e que nos está a apoiar aqui neste webinar, que está a ser feito um bocadinho por toda a Europa. sim, mas hoje, Madalena, aqui em Portugal é um dia especial, não é? Sim, hoje é o dia do cérebro e também duplamente especial, porque também faz um ano de que nós registámos a Migra Portugal. Portanto, apesar de ter sido só lançada em setembro, no Dia Europeu da Enxaqueca, a Migra foi registada dia 22 de julho, que é o Dia do Cérebro. Achámos que era uma data especial para o fazer e, portanto, temos aqui mais razões ainda para celebrar. A Migra Portugal já tem vindo a fazer um percurso ao longo deste ano, do qual estamos muito orgulhosos, e é bom poder partilhar ações destas, webinars, com contacto sempre com a Sociedade Portuguesa de Cefaleias, que nos apoiou desde o início, da qual a doutora Raquel faz parte, e por isso não é só um webinar, é mesmo uma data muito especial. E eu achei uma data muito adequada para fazermos este evento com estas três associações que, no fundo, porque a Helena, antes da formação da Migra, ainda veio cá a Portugal precisamente motivar as pessoas para formarem uma associação e, portanto, acho que estão aqui as três instituições que Fizeram ajudaram a nascer a Migra e, portanto, é mesmo uma felicidade hoje estar aqui, mesmo. Sim, é bom perceber que depois de tanto caminho percorrido e tanto trabalho de tantas pessoas e muito trabalho vosso, foi possível criar a associação e ter agora este tipo de eventos que antes não eram possíveis. E por isso tenho deixado desde já um agradecimento muito, muito grande, tanto à doutora Raquel e à Sociedade Portuguesa de Cefaleias, como à Helena e à EMA, porque de facto deram-nos aqui muita força para nós conseguirmos arrancar com a associação e dar voz a todos os doentes. Já devemos ter aqui mais alguns participantes. Já estamos 15. Convido todos a irem dizendo olá no chat, a irem comunicando connosco. Nós vamos começar com uma apresentação da doutora Raquel, mas peço que vão colocando sempre as vossas perguntas aqui no chat para que depois da apresentação consigamos então dar resposta a todas as vossas questões, porque também é para isso que cá estamos. E o objetivo deste webinar é ser muito interativo e conseguir dar resposta a todos. Boa noite, Maria, Matilde, Carolina, Eduarda, já estamos muitos. De Gaia, Eduarda de Gaia, temos aqui um bocadinho o país inteiro. A Diana está-nos a dizer que é uma excelente iniciativa, é bom saber que estas iniciativas são importantes para os doentes. E também a Migra Portugal também está sempre disponível para vos ouvir e sempre que acharem que há algo que é necessário fazermos, digam-nos, entrem em contacto connosco, porque estamos super disponíveis para isso. Temos também a Cristina de Sintra, a Inês, que diz olá, doutora Raquel. Ai, Inês! O Filipe também já se juntou a nós, que é uma pessoa que está sempre muito presente em todas as coisas da associação. Também a Tânia. Eduarda. A Eduarda que diz, é tão bom saber e finalmente sentir que não estamos sós, é verdade.
É exatamente sobre isso que fala o movimento da enxaqueca, o Migraine Movement, que foi criado pela EMA e que a Migra Portugal está a participar, porque nós na realidade somos milhões, não estamos sós de todo, porque somos milhões de pessoas com enxaqueca, e ainda mais se considerarmos todos os tipos de cefaleias, por isso não estamos todos sós e é importante unir-nos, quer através do movimento que foi criado pela EMA, portanto o Migraine Movement, que vos convido a juntarem-se através do site do Migraine Movement, mas também através da Migra Portugal aqui no nosso cantinho em Portugal, juntar-nos, porque efetivamente só juntos é que conseguimos fazer a diferença e fazer-nos ouvir. Vamos então, já passaram aqui 3 minutos das 9, acho que podemos começar aqui o nosso webinar. Mais uma vez, boa noite a todos e obrigada por terem tirado um bocadinho da vossa noite para se juntarem a nós neste webinar, nesta atividade. O nosso objetivo é exatamente esclarecer todas as vossas dúvidas e falar aqui um bocadinho sobre enxaqueca, mas neste caso acerca da enxaqueca e do Covid, porque existem muitas questões que têm surgido nos últimos tempos, efetivamente devido a esta pandemia, e é importante dar resposta a estas questões, tanto acerca do risco que os doentes com enxaqueca têm, se têm aqui algum risco acrescido ou se podemos estar descansados, porque nesse aspecto não existe um risco acrescido e a doutora Raquel já nos vai falar um bocadinho disso, mas também de uma situação que tem surgido recentemente, que está relacionada com a utilização de máscaras. Muitos doentes têm vindo ter connosco, a Migra Portugal, e têm-nos dado o testemunho de que têm agravado as suas crises, quer ter crises mais frequentes ou mais intensas, porque utilizam máscara ou mesmo viseira durante períodos prolongados. E por isso também vamos abordar este tema, que sabemos que é muito importante para os doentes, e para isso nada melhor do que contar aqui com a colaboração da doutora Raquel. A doutora Raquel Gil Gouveia pertence à Sociedade Portuguesa de Cefaleias, que sempre nos apoiou nesta jornada deste ano de existência da Migra Portugal, e que é claramente uma parceria que mantemos, porque é efetivamente a sociedade que nos dá esta informação científica que nós precisamos de fazer chegar aos doentes. E é por isso que está aqui a doutora Raquel Gil Gouveia, que é também neurologista e especialista em cefaleias, e que nos vai falar um bocadinho deste tema da enxaqueca e do Covid. Por isso, passo a palavra à doutora Raquel e mais uma vez obrigada por ter aceito este nosso convite. Eu vou voltar a dizer, agradeço o convite, hoje é um dia especial para quem não ouviu, porque a Migra faz oficialmente um ano de existência, é o Dia Mundial do Cérebro, que o ano passado, na verdade, foi dedicado precisamente à enxaqueca, e é preciso que isto também seja dito. E, portanto, aqui foi o desafio, é falar um bocadinho da enxaqueca em tempo de Covid, e eu preparei aqui uma pequena apresentação que vou tentar pôr aqui, compartilhar, espero que não haja aqui nenhum problema técnico. Penso que estão a ver. Sim, já estamos a ver a tela. Bem? E, portanto, preparei aqui alguns slides, mas o que a Madalena disse é perfeitamente 300% válido. Vão pondo as vossas dúvidas, a Madalena vai vendo e vamos falando sobre os assuntos e se necessário for interrompe-se e fala-se, porque estamos aqui e estou aqui para tentar esclarecer o melhor possível todas as vossas dúvidas e abordar um bocadinho estes temas. E, portanto, volto a agradecer, cara, à Madalena e, obviamente, à Emma e à Helena e toda a estrutura que está a organizar estas conferências que se chamam EMA Together, como estão aqui a ver neste slide inicial. Muito bem. Uma nota muito rápida sobre o Covid em Portugal. Eu sei que vocês têm todos acompanhado dia a dia a evolução da pandemia. Isto são os dados que foi no sábado, quando eu fiz os slides que tínhamos. Já temos 40 e tal mil infectados, como vocês sabem, e como estão a ver aqui a evolução dos casos, obviamente temos os casos que estão confirmados e os recuperados, mas desde junho, julho temos tido mais ou menos sempre cerca de 15 mil casos ativos por dia, portanto bastante gente com infecção Covid.
Os casos novos, como vocês sabem também, Portugal tem tido aqui uma evolução um bocadinho diferente do que tem acontecido nos outros países, em que primeiro houve um pico e depois uma baixa sustida. Aqui em Portugal isso não aconteceu, houve o primeiro pico, é verdade, mas depois mantivemos sempre um número médio de casos novos por dia, que nas últimas semanas anda à volta dos 300, e portanto temos mantido alguma atividade da doença, apesar de não termos a situação fora de controle. No nosso país, também ao contrário de outros países, há um predomínio de doentes infectados do sexo feminino, cerca de 56%, isto dados de sábado, hoje não será tão preciso, mas já de ser aproximado, e desses, cerca de metade, 47%, são de facto mulheres entre os 20 e os 40 anos. Ora, mulheres entre os 20 e os 40 anos são as pessoas habitualmente mais afetadas por enxaqueca, portanto há aqui de facto uma grande incidência da doença também nas pessoas que tendencialmente já têm mais enxaqueca, mas isto é perfeitamente uma coincidência, porque noutros países esta distribuição etária e sobretudo por géneros não é assim. Há muitos países em que o género masculino é mais afetado pelo Covid. Depois, já há aqui um aspecto muito importante, isto são dados portugueses, portanto os principais sintomas do Covid, como vocês podem ver, o principal e mais frequente de todos, com 35% dos doentes a ter esse sintoma, é tosse. Okay? Depois o segundo sintoma mais frequente, febre. O terceiro sintoma mais frequente, e portanto 35% de tosse, vá um terço dos doentes tosse e febre, vá, à volta de 30%. Depois temos dores musculares, 20%, e cefaleias, que no nosso caso aqui em Portugal é 20% dos doentes infectados que têm este sintoma, portanto é o quarto sintoma mais frequente, quase par a par com as dores musculares, portanto é bastante prevalente a dor de cabeça como sintoma da infecção Covid. Isto também não é igual em todos os países, há países em que é menos, há países em que é mais. Em média no mundo, eu penso que a incidência de dores de cabeça na infecção de Covid varia à volta precisamente dos 15, 20%, é o mais habitual, à volta de 18%, mas há países em que isto é mais frequente e outros menos. E depois, menos frequente, então, a fraqueza generalizada e a dificuldade respiratória, graças a Deus, porque essa é que nos preocupa mais, porque revela uma severidade de doença diferente. Então, qual é que é a relação entre o Covid e as dores de cabeça? Bem, o primeiro ponto que a maior parte dos doentes me perguntavam sempre, e a preocupação, é do risco de potenciação. Isto é uma doença nova, o Covid, nós não conhecemos muito, já conhecemos bastante, mas conhecemos menos desta infecção viral do que de outras infecções virais que já têm anos e anos de vida neste planeta, e décadas e milénios às vezes, e portanto, será que, a primeira pergunta que toda a gente fazia, será que eu ter uma doença crónica, ainda por cima falou-se muito das doenças crónicas como risco de ter uma infecção mais grave, e enxaqueca, claro, é uma doença crónica, será que eu ter uma doença crónica aumenta o risco de eu ter uma infecção, de poder ser infectada, ou, sendo infectada, se isto aumenta o risco de eu poder ter um quadro mais grave de Covid? Isto era a primeira pergunta que normalmente as pessoas tinham essa preocupação. Mas depois há toda uma série de questões, como por exemplo, o Covid também dá dores de cabeça, eu tenho dores de cabeça, como é que eu distingo as dores de cabeça do Covid das minhas dores de cabeça? Como é que eu posso ter certeza se não estou infectada só porque estou com mais dores de cabeça? Depois há a questão da medicação, isto foi um problema que se pôs logo no início, porque os anti-inflamatórios, e em particular o ibuprofeno, houve um estudo inicial italiano em que associou o risco de doença grave, portanto de infecção por Covid com uma evolução grave com a utilização do ibuprofeno, que é um anti-inflamatório. Isso foi rapidamente ampliado para todos os anti-inflamatórios. Este estudo mais tarde tinha alguns problemas de método, na verdade, e já vamos falar um bocadinho sobre isso, e não foi, pronto, foi uma observação que provavelmente não tem fundamento, mas na verdade criou um bocadinho de pânico em toda a gente, porque os anti-inflamatórios são um tratamento frequente nas crises de enxaqueca e as pessoas ficaram com receio de tratar as suas crises com anti-inflamatório, e disso aumentar o risco de, se por acaso estivessem infectadas, ter uma infecção mais grave ou mesmo de contrair a infecção de Covid. E portanto aqui havia um risco associado a esta medicação, a estes medos, mas também, na verdade, há um outro
aspecto importante, que é muitas vezes as pessoas com enxaqueca e outras dores de cabeça estão medicados com fármacos diariamente e se esses fármacos podem também aumentar o risco de ter infecção ou de ter casos graves ou interagir com fármacos que possam ter que ser utilizados durante o tratamento da própria infecção por Covid. Portanto, há mais este aspecto. Depois, o risco associado ao acesso aos cuidados de saúde, porque, obviamente, nós gostaríamos que não acontecesse, mas infelizmente muitas vezes com crises intensas as pessoas têm que ir a urgências ou atendimentos permanentes para fazer medicação endovenosa porque não conseguem controlar a dor e obviamente ir sobretudo neste contexto, a um atendimento de urgência em que podem estar doentes infectados com Covid, pode aumentar o risco das pessoas com enxaqueca e com dores de cabeça contraírem a doença. E o último aspecto é as dores de cabeça no novo normal, um bocadinho o que a Madalena estava a falar, todo aquele contexto, teletrabalho, máscaras, etc. Portanto, todas as adaptações que nós temos que fazer do nosso estilo de vida, e nós sabemos que o estilo de vida influencia muito a manifestação da doença enxaqueca, como é que nós podemos abordar isso no sentido de manter um bom controle da doença. Portanto, são estes os tópicos que eu vou passar rapidamente. Portanto, em relação ao primeiro, ao risco de potenciação das duas doenças, eu tenho, isto é uma posição aqui que está na página da Sociedade Portuguesa de Cefaleias e que eu transcrevi para aqui e é uma mensagem de tranquilidade. Ter enxaqueca não aumenta o risco de ter enxaqueca ou qualquer outra dor de cabeça primária, só secundária, qualquer dor de cabeça não aumenta o risco de ter infecção e também não aumenta o risco de ter uma infecção grave no caso de nós contrairmos a doença. Portanto, não há nenhuma relação de potenciação entre as doenças que se conheça ou que se tenha percebido e neste momento já temos um número de casos significativo no mundo para poder dizer isto com muita segurança. Portanto, primeira mensagem é de completa tranquilidade. Pronto. A segunda mensagem em relação à medicação, como eu falei, os anti-inflamatórios inicialmente foram associados com a severidade da infecção Covid, foi um estudo que foi um bocadinho enviesado e, portanto, a fundamentação e todos os dados que depois foram analisados de outros estudos, de outras amostras e mesmo em termos de fisiopatologia da ação dos medicamentos, não confirmaram esta hipótese e, portanto, há aqui, tenho aqui o link se vocês depois quiserem mais detalhes, uma declaração da Organização Mundial de Saúde em que claramente desmistifica este risco da utilização dos anti-inflamatórios. Portanto, se tiver uma enxaqueca e mesmo se tiver uma infecção por Covid, podem utilizar anti-inflamatórios para tratar os sintomas quer da enxaqueca quer de Covid e isso não aumenta o risco de ter um caso grave de Covid. Depois, outra questão da medicação da enxaqueca, sobretudo na parte dos novos medicamentos, que são anticorpos monoclonais, e sendo anticorpos, as pessoas ficam com algum receio que possam ter algum efeito na imunidade, mas também, mais uma vez, uma nota aqui da Sociedade Portuguesa de Cefaleias e da Sociedade Portuguesa de Neurologia, não há absolutamente nenhuma evidência de aumento do risco da infecção de Covid nas pessoas que estão a fazer os anticorpos monoclonais para a enxaqueca. Portanto, estes anticorpos não têm uma ação imunológica propriamente dita e não têm nenhum efeito imunológico ou de aumento de risco. Por fim, interações medicamentosas. De facto, há uma série de medicação para as dores de cabeça que pode ter interação com algumas indicações que se usam no tratamento do coronavírus. Aqui temos aqui um quadro, que isto também, estes quadros estão disponíveis na página da Sociedade Portuguesa de Cefaleias e de Neurologia, em que se vê as interações dos principais medicamentos SOS para a enxaqueca e de alguns medicamentos utilizados no controle mesmo da doença, no sentido antivirais. E na verdade o que vocês estão a ver, há aqui alguns em que pode haver uma pequena interação, a maior parte não há interação nenhuma conhecida e de um modo geral a única coisa que têm que fazer, se por acaso precisarem de fazer uma medicação específica antiviral para o Covid, é informar o médico dos fármacos que podem ter que ser administrados para a enxaqueca e a partir disto não tem qualquer tipo de problema. Da mesma maneira,
para os preventivos. Também aqui nos preventivos já há algumas interações um bocadinho mais relevantes, sobretudo com alguns fármacos antiepiléticos que se usam nas nevralgias e com alguns fármacos que se usam para o controle da infecção por Covid grave. Mais uma vez, a única coisa que têm que fazer é dizer ao vosso médico que está a tratar do Covid, o que é que tomam de medicação, e algumas adaptações podem ter que ser feitas, mas não é um risco de interação grave, ou muito sério. Algumas são relevantes, mas não são sérias, e portanto à partida pode-se fazer a medicação toda e não se deve parar a medicação preventiva da enxaqueca até haver indicação médica para tal, porque senão vão ficar piores para a enxaqueca ou das nevralgias. Em relação aos riscos do acesso aos cuidados de saúde, obviamente o que nós temos que fazer, e já percebemos não só no contexto das dores de cabeça, mas nas outras doenças, as pessoas que evitam ir aos atendimentos urgentes ou ao hospital por causa do medo do Covid, muitas vezes veem a sua situação de base agravada e mais difícil de controlar posteriormente. E, portanto, devemos ter, obviamente, todas as medidas gerais de prevenção do controle do Covid, como em qualquer circunstância, de ir ao supermercado, ao restaurante, ao cabeleireiro, ou o que seja, e, de um modo geral, os serviços de atendimento hoje em dia têm circuitos claramente separados para doentes respiratórios e não respiratórios, têm controles à entrada de febre e de sintomas, oferecem máscaras e, portanto, eu acho que é bastante seguro ir aos serviços de saúde, mesmo dentro deste contexto, neste momento. É claro que os serviços de saúde também se podem readaptar e devem. Uma coisa que pelo menos os serviços de saúde que dão prestação a doentes com dores de cabeça podem fazer é fornecer este tipo de informação aos doentes e fornecer a opção de fazer, por exemplo, consultas à distância, ou por telefone, ou via internet, porque muitas vezes então na gestão das dores de cabeça num doente crónico é uma alternativa perfeitamente válida e bastante eficiente e mesmo assim minimiza os seus riscos. Também alguns serviços optaram por ter um hospital-dia, portanto um sítio onde a pessoa possa ir fazer uma medicação sem ter necessidade de ir diretamente ao serviço de urgência. E portanto são adaptações que os próprios serviços fizeram. Depois, as dores de cabeça na infecção por Covid. Aqui isto é um tema um bocadinho mais complexo, porque na verdade nós não temos muita caracterização da dor em si. Eu estou aqui a apresentar um caso clínico de um rapaz, um médico de medicina interna espanhol, que apanhou a infecção por Covid. E ele não costuma ter dores de cabeça, mas descreveu todas as dores de cabeça que teve durante a infecção de Covid. E é bastante engraçado, porque ele foi tendo dores de cabeça diferentes à medida que a infecção foi progredindo. Portanto, nos primeiros dias teve um quadro febril, e toda a gente sabe, porque toda a gente já teve quadros gripais e febris na vida, e muitas vezes os quadros febris dão uma sensação de cansaço, dor no corpo e uma dor difusa, que aumenta quando a febre sobe, quando a febre baixa também diminui, uma dor de cabeça ligeira, mas que tem esta classificação, uma cefaleia aguda atribuível a uma infecção viral. Portanto, uma coisa ligeira que tem muito a ver com a flutuação da febre. Depois ele começou com tosse, e o que aconteceu foi que teve uma dor de cabeça muito típica, que nós também conhecemos, que é a cefaleia primária da tosse. Portanto, quando tosse muito rápida, muito abrupta, muito intensa, muitas vezes da parte de trás da cabeça, e que o começou a incomodar mais. Depois, como teve muito tempo isolado, sozinho em casa, e estava muito tempo acamado e sentado e a responder a coisas no chat e a conviver à distância, começou a ter o que nós chamamos de uma cefaleia de tensão e cefaleia por heteroforia, portanto pelo esforço visual, por estar em más posições, muito tempo agarrado às coisas, com tensão muscular e mal-estar, etc. E portanto todas estas dores de cabeça se foram evoluindo. E depois por fim, isto são mais ou menos 7 dias até este ponto, e ele até estava a ficar melhor, ficou sem febre, etc, mas depois aconteceu uma coisa que às vezes acontece com o Covid, que é a tal reação inflamatória tardia, em que ele voltou a ter febre de repente, portanto é aqueles casos um bocadinho mais graves, que obrigam muitas vezes a ir ao hospital, começou com falta de ar e um cansaço extremo. E neste contexto começa com uma dor de cabeça muito diferente, que é esta mais habitualmente descrita na dita infecção por Covid, uma dor de cabeça difusa, moderada, também com um bocadinho de tensão muscular, mas aqui já com algumas coisas mais parecidas com a enxaqueca.
piorar quando ele fazia esforços, com as luzes fortes, com os movimentos. Normalmente esta dor de cabeça tem a ver com haver um bocadinho de inflamação das meninges, não é? Inflamação viral das meninges, e está associada a quadros sistémicos inflamatórios graves. Portanto, nesta altura ele foi para o hospital, foi internado e ficou com falta de ar. E pronto, depois a medicação ele acabou por recuperar, não precisou de ventilação, graças a Deus, e ficou muito bem. Mas a questão é que ao longo de toda a infecção pelo Covid nós podemos ter várias causas para dores de cabeça e vários tipos de dores de cabeça diferentes. Também. E portanto, muitas delas muito diferentes da típica enxaqueca. Quanto ao último tópico, e eu estou mesmo a terminar, no que se chama as celeias e o novo normal, há vários aspectos que podem ter influência nas dores de cabeça, neste contexto das dores de cabeça do novo normal. O primeiro aspecto é o confinamento. Ora, o confinamento foi uma fase que já passou na maior parte dos países, não estou a retomá-la agora, mas pronto, em que as pessoas ficaram de facto muito retidas em casa, mas na verdade muitas pessoas com enxaqueca até melhoraram da frequência e intensidade das crises neste contexto. Também estou aqui a citar um estudo italiano, que é o único estudo que eu encontrei sobre a evolução das dores de cabeça no confinamento, e a grande parte dos doentes melhorou, quer da frequência quer da intensidade das crises. E porquê? Porque estavam em casa, alguns deixaram de trabalhar, é verdade, mas muitos mantiveram o seu ritmo de trabalho normal, mas conseguiram, ao longo do dia, ir trabalhando e fazendo o resto das suas atividades da sua maneira, com o seu ritmo, mantendo a sua atitude circadiária que lhes mais convém. Se calhar acordam um bocadinho mais cedo, se calhar descansam um bocadinho depois do almoço e não têm aquele stress de ter que correr e de ter que responder às solicitações do exterior. Portanto, a pessoa conseguiu gerir no fundo o seu dia-a-dia de uma forma melhor e, de um modo geral, as crises, a frequência e a intensidade das crises melhoraram. A minha experiência com os doentes, com os nossos doentes, foi que normalmente o confinamento deu dois tipos de padrões. A maior parte das pessoas melhoraram, é verdade, e houve um grupo de pessoas que pioraram. Normalmente as pessoas que pioraram foram aquelas que ficaram com vários filhos em casa, pequenos, e em telescola, em que para além do trabalho, ainda tiveram que pôr as rotinas de dar apoio aos filhos em cima. E portanto, no fundo, intensificaram as rotinas delas em vez de conseguirem acalmar. E essas pioraram. Isto é só uma tradução daquilo que nós já sabemos da enxaqueca. Quanto mais nós andarmos tranquilos, ao nosso ritmo e a fazer as coisas com calma, melhor é o nosso padrão de enxaquecas. E com tempo para relaxar, com tempo para fazer exercício, etc. Pronto. O teletrabalho em si tem, lá está, em termos de ritmo é um bocadinho às vezes mais gerível, mas tem alguns riscos, porque as pessoas, como estão em casa e o computador está sempre à nossa frente, nós é que temos que saber manter as rotinas, porque é muito fácil entrar no teletrabalho e depois estar sempre a trabalhar, não é? Aí voltamos à questão de nós próprios induzimos o stress em nós. E estar sempre a trabalhar, depois sobretudo no computador, tem este problema importante da postura, e depois começam com dores no pescoço e dores nas costas, e isso tudo vai contribuir para ter mais vezes enxaqueca. Portanto, é muito importante. O teletrabalho, do modo geral, também acho que pode ser um bom contributo para a melhoria, mas é preciso a própria pessoa ter a disciplina de manter os seus ritmos, de fazer pausas, de fazer uma recuperação física em termos de postura e também psicológica, não estar só focada nisso, por ter sempre acesso ao trabalho a qualquer instante. Depois, o isolamento social normalmente funciona ao contrário, porque as pessoas obviamente têm menos contacto umas com as outras, muitas vezes as pessoas com muitas dores de cabeça, portanto com enxaquecas crónicas ou os medicamentosos ou outras celeias crónicas intensas, obviamente como vivem com muita dor, têm ansiedade, ficam tristes, etc. E o isolamento, têm problemas de sono, o isolamento agrava isto tudo. E portanto a interação e falta de interação física pode agravar este aspecto que depois influencia as dores de cabeça. E por fim, aquele aspecto que a Madalena falou também, que é a utilização dos EPIs. Ora, as máscaras, as viseiras,
nos profissionais de saúde às vezes outro tipo de equipamentos, como barretes e outros equipamentos já estão documentados poder fazer, nomeadamente nos profissionais de saúde, dores de cabeça. Só para terem uma ideia, a utilização de máscaras durante muito tempo provoca o que nós chamamos de uma cefaleia por pressão, por exemplo, e vocês têm de certeza esta experiência, com os elásticos atrás das orelhas, na nuca, em mais ou menos, de acordo com o tempo que estão a ser usados, mas ao fim de umas horas, mais ou menos 60% das pessoas, mesmo pessoas, estamos a falar de pessoas que nunca tiveram dores de cabeça, ficam com este desconforto pela pressão. Também isto chama-se uma cefaleia por pressão externa, também acontece nas pessoas que usam o rabo de cavalo muito apertado ou nos nadadores com os óculos, natação e outros equipamentos que fazem com pressão externa. E portanto isto está bastante descrito, sobretudo nos profissionais de saúde, mas obviamente tem a ver com o tempo de utilização e qualquer pessoa tem isso. As pessoas com enxaqueca isto depois torna-se muito desconfortável, e se estiver no meio de uma crise em que quando a pessoa toca na cabeça só tocar já incomoda, o pôr a máscara pode ser de facto um sofrimento. Para além disso, as máscaras mais fechadas, aquelas FPP2, FPP3 que têm os filtros mais densos, também fazem um bocadinho de retenção aqui de dióxido de carbono e menos oxigenação, isso faz vasodilatação e também pode potenciar dores de cabeça. Mas na verdade nós temos poucas informações sobre a utilização das máscaras e outros EPIs e as dores de cabeça sem serem profissionais de saúde. E eu vou já aqui lançar um desafio, porque a Sociedade Portuguesa de Cefaleias e a Migra Portugal prepararam e vão lançar muito em breve um inquérito que vamos divulgar nas redes sociais, precisamente sobre a utilização de EPIs e as dores de cabeça nas pessoas que não são profissionais de saúde. Bem, em todos também, se houver entre vocês profissionais de saúde, claro que têm e que podem participar, mas estamos a falar aqui, estamos a tentar ter um panorama da população em geral, que é um contexto um bocadinho diferente, apesar de tudo, dos profissionais de saúde. Por fim, conselhos para sobreviver não ao Covid, mas a ter enxaqueca ou dores de cabeça crónicas no contexto de Covid. Por tudo o que foi dito, há aqui quatro focos que eu acho que são importantes salientar. Primeiro, parte da dieta e da hidratação. Refeições regulares, manter os alimentos saudáveis, não se esqueçam de beber muitos líquidos, isto é importante para as enxaquecas. Outra tendência, tendo a máquina de café em casa, é ir mantendo uma ingestão de café para manter o ritmo, e isto é desaconselhável. 3 por dia no máximo é o que nós aconselhamos. Muito, muito importante o exercício, não só exercício aeróbico para relaxar, e quem está em teletrabalho tem a obrigação de fazer no seu próprio horário um momento de relaxamento e de um bocadinho de exercício, mas também exercícios e ter cuidado com a correção da postura, porque podem fazer yoga e pilates, portanto não só uma parte da aeróbica, como também a postura. O aconselhamento, claro que os ginásios estão fechados, é sempre complicado, mas fazer períodos de marcha, mesmo no tempo de confinamento, dá para fazer perfeitamente períodos de marcha perto de casa, sem problema nenhum. Depois, muito, muito importante, manter o sono, os hábitos de higiene de sono e as rotinas. E no trabalho, sobretudo se estão a trabalhar em casa, fazer pausas regulares no vosso trabalho para conseguir relaxar e também melhorar a concentração, independentemente de tudo o resto. Tentar ter alguns momentos de interação social e de lazer, claro que aqui há sempre uma limitação conforme a fase da pandemia em que estamos, mas agora, por exemplo, vamos aproveitar o verão, que parece que as coisas estão mais calmas. E depois, a medicação e apoio médico tal e qual como se estivesse fora da pandemia. Não tenham medo de ir ao médico se for preciso. Se estiverem um bocadinho desconfortáveis, procurem, porque a maior parte dos sítios estão a fazer ou consultas telefónicas ou por vídeo. Insistir muito nas medidas não farmacológicas, por exemplo, nos controles das crises, porque como a pessoa está em casa, ou se estiver em casa, pode ir dormir um bocadinho, muitas vezes dormir 15 minutos com um analgésico faz uma diferença grande de efeito. E claro, tentem não apanhar Covid. Não é que seja mais grave apanharem Covid por terem enxaquecas, mas é sempre desagradável ficar doente, e apesar da maior parte das pessoas jovens, na verdade, e só tiverem enxaqueca não terem um grande risco acrescido, não vale muito a pena ficar doente. Portanto, acho que tudo quanto pudermos fazer de um modo geral para evitar será bom. E era isto, espero que já tenham imensas perguntas.
Obrigada, doutora Raquel. Já temos aqui algumas perguntas, mas relembro que podem perguntar, fazer as perguntas que quiserem no chat ou bate-papo, acho que em português está escrito bate-papo. Se tiverem dificuldade em encontrar, está aqui na zona de baixo, em que diz bate-papo, podem colocar as perguntas que quiserem. Vamos então aqui começar com algumas partilhas de experiências e também perguntas. Temos a Maria Carmo, que diz que melhorou efetivamente durante o confinamento, como a doutora Raquel estava a explicar, mas que a questão de estar muitas horas ao computador acabou por vezes piorar. Foi muito daquilo que a doutora Raquel abordou aqui na apresentação e também, se calhar salientava aqui alguns dos truques que a doutora Raquel falou, no sentido de criar os momentos de pausas e de relaxamento enquanto se está ao computador. Nós tivemos uma live nesta altura em que estávamos mais pessoas em confinamento, tivemos uma live também com a doutora Elsa Parreira da Sociedade Portuguesa de Cefaleias e falámos também muito nesta questão das pausas, da pessoa levantar-se um bocadinho durante o trabalho para poder esticar, descomprimir um bocadinho os ombros e fazer então aqui a pausa de também não estar muito tempo ao ecrã. E por isso, se calhar, é aqui um conselho que eu deixo, doutora Raquel, não sei se tem aqui alguma coisa para acrescentar. Não, é isso mesmo, é termos um bocadinho de disciplina e sobretudo também a posição do ecrã também é importante. Por exemplo, eu agora não estou a fazer isto bem porque estou a olhar para baixo. O ecrã deve estar mais ou menos na nossa linha de olhar, para evitar estarmos a fazer esta postura de flexão da cabeça que já aprendemos em várias apresentações, que vai fazendo tensão aqui nos músculos cervicais e dando desconforto. E portanto em casa nós temos, ou devemos ter as condições, ou criar as condições para que o ecrã esteja na nossa linha de olhar. E também o teclado deve estar ligeiramente elevado, de forma a que nós não tenhamos a tendência de também defletir para ver o que estamos a escrever, portanto deve estar ligeiramente elevado. Se tiverem uma cadeira com apoio, melhor, e o apoio deve chegar à parte da cabeça para conseguirmos relaxar com a cabeça encostada. E, portanto, toda esta parte cervical ficar sem ser sob tensão, porque isso obviamente vai aumentar o desconforto, além de aumentar diretamente o desconforto, também acaba por contribuir para desencadear mais crises de enxaqueca. Portanto, parar, depois quando se para, pode-se, lá está, fazer exercícios de correções de postura. Houve uma coisa fantástica com isto do confinamento, que foi todos os ginásios e todos os sítios possíveis e imaginários puseram vídeos online de yoga, pilates, o que vocês queiram. Portanto, é só procurar correção da postura cervical, tem montes de exercícios e quando param um bocadinho, fazem, alongam, esticam, reforçam, fazem um bocadinho de exercícios da cervical e pronto. E os colegas que vão ver, é bom. São ótimas dicas. Temos também aqui a Maria do Carmo, que nos pergunta qual a razão para as máscaras agravarem as dores de cabeça. No caso dela, as máscaras pioraram então as crises que já tinha e ela pergunta efetivamente qual é que é a razão para isto acontecer. Aproveito para dizer, a Isabel partilhou também que no caso dela a utilização da máscara aquilo que provoca é calor na zona da cara e da cabeça e ela acha que será efetivamente este efeito que acaba por ser um gatilho e desencadear a crise. A máscara, como eu estava a dizer, tem dois mecanismos de incomodar e de aumentar o risco de ter dor. O primeiro é de facto a pressão, está bem? A pressão na cara, a pressão nas orelhas e a pressão continuada acaba por magoar, literalmente. Nós temos uns receptores sensitivos que quando nós fazemos uma ligeira pressão só sentimos e se vamos carregando, a dada altura dói, não é? Portanto, temos aqui a nossa pele, a nossa cabeça, o nosso crânio tem esse tipo de receptores que quando fazemos força suficiente acabamos por magoar. Aqui não é uma questão da intensidade da força, mas é da persistência do objeto ali, portanto aquilo vai sensibilizando aquela zona, não é? A fazer pressão e acaba por se transformar em dor, o cérebro começa a perceber isso como dor.
acresce o facto das pessoas com enxaqueca têm mais sensibilidade de modo geral. Então, se estiverem numa crise, e vocês devem ter, muitas de vós devem ter essa sensação, só o tocar, o pentear é desconfortável. E, portanto, a máscara neste contexto vai, obviamente, piorar a dor. Isto é um dos mecanismos. O outro mecanismo, de facto, é porque há uma certa, e isto depois depende um bocadinho de máscaras para máscaras, as máscaras sociais que são de tecido ou cirúrgicas que são mais fininhas, têm um filtro mais leve, permitem mais trocas, mas aquelas mais fechadas, as FPP2, FPP3, têm um filtro maior, têm menos trocas de ar, não é? Na verdade nós ficamos aqui com um ar diferente do ar que está à volta. E este ar que está aqui preso dentro da máscara, digamos assim, tem um bocadinho mais de dióxido de carbono e monóxido de carbono, que são vasodilatadores, e isso também é uma dos fatores que podem contribuir para a enxaqueca, como outros estímulos vasodilatadores, como o álcool. Portanto, nesse contexto, pensamos que estas dores de cabeça da máscara podem ter estas duas causas. Já a fazer pausas. Não é não usar máscara, infelizmente, porque esta é a única maneira de nós nos protegermos e é a única maneira bastante eficiente de nos protegermos nesta pandemia e, sobretudo, protegermos aos outros. Não é? Vamos ter mesmo que usar máscaras e vamos ter que nos adaptar a usar máscaras, mas pode-se fazer pausas, sempre que estejam sozinhos no ambiente ou consigam abrir as janelas e estar a mais do que 2 metros de outra pessoa, podem tirar a máscara temporariamente para relaxar. Há muitos truques que agora há umas fitinhas para pôr atrás da máscara para não fazer tanta pressão nas orelhas, ou uma coisa que se pode fazer também é se fizer um rabo de cavalo, põe o elástico da máscara no rabo de cavalo e não nas orelhas, para não magoar, para quem tem cabelo comprido, claro. Muitas pessoas têm também, põem uns totós em cima, uns ganchos para prender os elásticos em cima, portanto ir mudando o sítio onde faz pressão os elásticos para não estar a fazer pressão sempre no mesmo sítio, e períodos de descanso. Sim, doutora Raquel, o seu som fica um bocadinho mais baixo, não sei se tem alguma coisa ao pé do microfone do computador, porque o som alterou aqui um bocadinho. Peço desculpa, estão a ouvir bem agora? Sim, agora já estamos a ouvir bem. Mas penso que deu para perceber todos os truques que nos disse, que efetivamente são muito úteis para evitar que os elásticos das máscaras desencadeiem as crises e também as tais pausas e dispensar a utilização de máscara quando isso é seguro. Acaba por se ver muitas vezes pessoas, por exemplo, em viagens de carro sozinhas no carro e que utilizam máscara. Este tipo de situações não é necessário e assim ajuda-nos a evitar aqui algumas crises. Temos também a pergunta da Carolina Silva, que diz que no caso dela, para além de ficar com dores de cabeça por falta de oxigenação, também fica com muitas tonturas. Ela pergunta se isto é normal e se poderá ser da enxaqueca. Ela diz ainda que foi diagnosticada há pouco tempo e portanto não deve ainda conhecer bem os sintomas que tem. As tonturas podem ser só, lá está um bocadinho da história dependendo da máscara, da qualidade do ar que fica dentro da máscara, porque como eu disse, o monóxido de carbono e o dióxido de carbono são um bocadinho vasodilatadores, ok? E portanto pode dar essa sensação, portanto como são vasodilatadores, a pressão arterial diminui, porque os vasos dilatam e pode dar um bocadinho baixa tensão e tonturas. E pronto, é isso basicamente. Portanto, as tonturas também podem ser, na verdade, da enxaqueca. Muitas pessoas, quando estão com enxaqueca, também têm intolerância ao movimento e mal-estar e sensação de tontura. Portanto, dentro de uma crise, obviamente que isso pode ser enquadrado, mas se são isoladas também pode ser só de facto da utilização das máscaras. Temos também a Teresa Semedo, que nos diz que tem sinusite e rinite e a utilização da máscara dificulta ainda mais a respiração e isso acaba por levar à crise. Portanto, aqui é efetivamente uma situação complicada porque há aqui uma junção de várias patologias, mas no fundo são as mesmas dicas que demos há pouco relativamente a tentar fazer as pausas para respirar num sítio seguro sem a utilização da máscara. Não sei se tem mais alguma consideração que queira fazer relativamente a esta situação específica.
de modo geral, deve fazer, se é de etiologia alérgica, nestas fases que tenho que usar a máscara há muito tempo, é fazer um antialérgico para diminuir o mais possível a parte inflamatória, desobstruir um anti-inflamatório no nariz, para desobstruir um bocadinho as vias aéreas, porque obviamente tem uma obstrução dentro, tem uma obstrução fora, a oxigenação e a respiração é mais dificultada, não é? E portanto tentar abranger as duas coisas, usar a máscara sempre que necessário, mas não se for possível descansar, e fazer a medicação também para a rinite e para a sinusite para tentar minimizar esse impacto. Vamos então a uma última pergunta da Joana, que nos diz que para quem trabalha 8 horas por dia com a máscara, há alguma coisa que possa fazer para evitar a enxaqueca? Pois é, descansar. É fazer pausas. Normalmente, nas pessoas que não são profissionais de saúde, é possível, na maior parte das vezes, fazer algumas pausas em sítios arejados ou que não tenha gente. Os profissionais de saúde muitas vezes isso é mais complicado, sobretudo aqueles que têm que trabalhar mesmo dentro do que nós chamamos os covidários, portanto em zonas em que de facto há doentes infectados. E não é só a máscara, é todo um equipamento que vocês já viram que parece um fato espacial e que é difícil de pôr e de tirar, e portanto as pessoas fazem turnos lá dentro de várias horas seguidas em que não podem tirar nada. E esses contextos são mais complicados de gerir e a pessoa de facto tem que tolerar, mas mesmo assim os nossos turnos são de facto encurtados ao máximo, portanto tende a ter o tempo ideal para tentar não sofrer tanto, não é? As pessoas que não precisam mas é complicado, não é? Porque também cada vez que se entra e que se sai, etc., e põe-se mais pessoas em risco se os turnos tiverem mais gente, portanto é um equilíbrio que às vezes é difícil, mas nas pessoas que não são profissionais de saúde, do modo geral, que se tiverem um sítio, olha, se estiverem no local de trabalho, as pausas que são tão famosas para fumar, em vez de irem fumar, vão lá abaixo, dão uma volta ao quarteirão, tiram um bocadinho a máscara, respiram um bocadinho de ar puro, desde que seja uma zona que tenha pouca gente, e façam pausas ou sítios arejados no local de trabalho. Claro que quando se vão em veículo próprio, sozinhos, não há necessidade de usar, portanto sempre que puderem, tirem e descansem. Obrigada, doutora Raquel. Volto a relembrar que a Sociedade Portuguesa de Cefaleias e a Migra Portugal vão então desenvolver aqui um projeto de investigação com um questionário exatamente acerca desta questão da utilização das máscaras, das viseiras, e por isso mantenham-se atentos para responder, porque é muito importante que tenhamos o máximo de informação possível para conseguir compreender melhor. Relembro também que a Migra Portugal, neste sentido, e todas as questões que nos chegaram, fizemos então o contacto com o Ministério da Saúde no sentido de apresentar estas questões e tentar então ter algumas adaptações para os doentes com enxaqueca. É uma comunicação que continuamos a fazer, mas que, como percebem, é um pouco difícil, mas relembramos também que nós próprios, como doentes com enxaqueca e cefaleias, devemos nós próprios tentar tomar as medidas para minimizar então o número de crises, e demos aqui algumas dicas que podem ser importantes, de fazer as pausas. Também pessoas que consigam, por exemplo, permanecer em teletrabalho e que não haja inconveniente, tentar pedir, assumir perante as entidades empregadoras que de facto têm enxaqueca, se precisa apresentar uma declaração médica nesse sentido, e pedir-lhes então estas adaptações que, embora não estejam previstas na legislação, podem ser pedidas junto às entidades empregadoras, porque muitas delas demonstram efetivamente compreensão por esta questão de continuar, por exemplo, a teletrabalho nas funções em que isso é possível, ou ter uma maior compreensão por estas pausas que são necessárias para respirar. Portanto, vamos ser nós próprios agentes de mudança e tomar as nossas ações para que consigamos não piorar.
Relembro também que só juntos é que conseguimos fazer isto. Caso tenham algum problema, alguma questão, entrem em contacto com a Migra Portugal, através da nossa página de Facebook, através dos nossos e-mails, podem sempre vir ter connosco. E para quem ainda não se associou à Migra Portugal, relembrar que só juntos é que conseguimos traçar este caminho e, portanto, é importante de facto associarem-se e fazermos este caminho juntos. Mas também relembrar que este webinar foi feito no âmbito do Migraine Movement e convidamos todos também a participarem neste Migraine Movement. É gratuito, é só irem ao site, associarem-se, receberão um e-mail. Pedimos então que deem autorização para receber as informações, porque a EMA irá enviar informações que são bastante úteis para os doentes. E apenas com informação nós podemos chegar mais longe e portanto deixo aqui um convite final para se associarem tanto ao movimento, tanto ao Migraine Movement como à Migra Portugal e muito obrigada por terem assistido a este webinar e por todos os comentários que fizeram e se restar alguma pergunta já sabem que podem contactar diretamente a Migra Portugal. Obrigada mais uma vez, doutora Raquel. Mais uma vez pela apresentação fantástica que fez e por todo o esclarecimento e todo o trabalho que fazem em prol dos doentes. Obrigada a todos e tenham uma boa noite. Boa noite.